Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Tiago Rogel. Ele é mestre em pedagogia do movimento humano. É muito legal estar com você aqui para a gente falar um pouquinho da criança, do desenvolvimento da criança através do esporte. Eu acho isso uma coisa muito importante da gente estar falando, Tiago. Obrigado, eu agradeço o convite. Então, vamos falar um pouquinho, né, Tiago? Quais são as diferenças entre atividade física, exercício físico, esporte? Vamos começar fazendo essa diferenciação? Legal. É importante porque eles estão sempre relacionados, mas são conceitos diferentes, né? Então, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de toda e qualquer atividade que promova um gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, subir escadas, uma brincadeira de pega-pega entre a criança, ela está fazendo uma atividade física. Já o exercício, ele é uma atividade física, só que planejada, estruturada. Qual eu quero saber? O volume que eu vou, por quanto tempo eu vou me exercitar, em qual intensidade, em que frequência, 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Atualmente o que se recomenda para uma criança é que ela tenha pelo menos 1 hora de atividade física todos os dias. Aí a gente sugere que isso seja dividido entre uma atividade física como um brincar livre, descontraído, e também através dos exercícios ou uma prática esportiva, que recreacional ou até mesmo buscando um rendimento, que ela tem essa atividade dividida entre esses conceitos. Então, todo exercício é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício, porque não tem um planejamento, uma estrutura. E precisa ter esse planejamento que seja 1 hora por dia? Assim, eles prescrevem 1 hora de atividade num geral. Eu posso dividir até ter mais do que isso, tendo 30 minutos de atividade livre, sem prescrição, e posso ter uma prática esportiva que é organizada, um professor vai direcionar o que ele deve fazer, por quanto tempo, quantas repetições. Então é interessante que ele tenha tanto um exercício planejado por alguém externo, mas que ele tenha o tempo livre também, que ele possa brincar espontaneamente com outras crianças ou dentro de casa, no intervalo da escola. Agora, vamos falar um pouquinho, né, Tiago, assim, dos benefícios de uma atividade física no desenvolvimento infantil, porque nós podemos pegar vários aspectos, o aspecto psicológico, o aspecto moral, o aspecto do desenvolvimento orgânico, não é? Exato. A gente tem lá esses conceitos e com certeza a prática da atividade física ou até mesmo o esporte ele vai trazer benefícios para todos esses aspectos. Em especial na parte física, com desenvolvimento estrutural, desenvolvimento de função, ganhando força, velocidade, agilidade, no aspecto de saúde. Então, reduzindo as chances de ele desenvolver futuras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, no controle de peso corporal. Em relação à parte afetiva, ele vai ter a possibilidade de, quando coletivamente, aprender a cooperar, a competir, a respeitar regras. Então, tudo isso traz esses benefícios de uma forma de um desenvolvimento como um todo, né? Agora, existe uma idade, vamos dizer assim, ideal para você iniciar um esporte? Bacana. Legal que a gente vai ter, cada esporte ele vai ter uma fase adequada para o seu início. E também é bom diferenciar assim, quando ele faz um esporte por lazer e quando ele inicia de forma competitiva. Sim. Então, por exemplo, alguns esportes como a natação, ela começa como uma prática, na verdade, recreativa. Né? Então, desde os primeiros anos, você já reconhece a natação para bebês. Logo em seguida, a gente tem modalidades que envolvem a ginástica, que envolve muita coordenação motora, treinamento de flexibilidade, então começa por volta dos 3, 4 anos. Mais à frente a gente tem o início do futebol, do judô, e alguns esportes que vão acontecer uma fase ideal só quando ele estiver maturando, que é por volta da adolescência, como basquete, atletismo, voleibol, que aí vai se beneficiar do estirão do crescimento, ele vai ter mais características direcionadas a esse esporte. Então cada esporte ele vai ter uma fase. Em média, 6 anos, assim,
é o que a gente tem como base, mas cada esporte tem uma fase ideal. E cada esporte, ele visa, alguns, vamos dizer assim, vão desenvolver determinadas, por exemplo, o judô, mais a disciplina, respeitar determinadas regras, mas, por exemplo, a natação é um esporte mais solitário, não é? Exato, esporte individual. Mais né, que individuais. Embora no início eles acabem fazendo as aulas de natação em grupos, né? Normalmente na academia eles estão sempre em grupo. Mas existe uma diferença entre o esporte coletivo e individual. E, inclusive, é engraçado que alguns estudos mostram que crianças mais introvertidas acabam optando por esportes individuais. Ah, que interessante. E crianças extrovertidas, lógico que isso não é uma regra, mas em geral existe uma preferência. Até E o ideal seria você, uma criança mais introvertida, você buscar um esporte mais coletivo para contrabalancear, não? O que a gente costuma direcionar é que no início é interessante que ele passe por vários esportes, até para que ele possa reconhecer a parte de cooperação, para que ele possa se socializar com outras crianças, mas também que principalmente ele goste. Então, se ele gosta muito de uma atividade, de um esporte individual, seria interessante que ele fizesse isso, porque vai dar prazer e o prazer dá atenção, dá mais interesse. Mas se ele tiver uma diversidade de esportes, coletivo, individual, na piscina, fora, é o que a gente tem hoje como mais indicado, que ele não fique apenas em uma prática e que ele tenha conhecimento de outros esportes. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Tá, okay. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos tratar de quem pode comparecer às assembleias ordinárias e assembleias extraordinárias. Em primeiro lugar, também falar de que todos os condôminos, inadimplentes ou adimplentes, ou seja, aqueles que estão em dia com as suas contribuições condominiais, por determinação legal, obrigatoriamente devem ser convidados ou convocados ao comparecimento nas assembleias. E o síndico tem que tomar muito cuidado para comprovar que convocou todos. Porque se não comprovar, pode ser jogado fora todo um trabalho que foi ali discutido, deliberado, como nós falamos em outros programas. A pauta está boa e está tudo certinho, mas aí não falhou justamente na convocação. Tome muito cuidado, faça a convocação de todos e tenha a comprovação. Pode ser por carta registrada ou por outros meios. Agora, quem pode comparecer à Assembleia serão os condôminos ou moradores de qualquer natureza do condomínio, desde que eles tenham interesse econômico na unidade. Eu vou dar um exemplo. O inquilino. O inquilino pode comparecer às assembleias ordinárias sem procuração do proprietário, desde que o tema que vai ser abordado seja pertinente ou ligado a ele, que são as despesas ordinárias. Então, quando tem despesa ordinária sendo discutida na prestação de contas e na previsão orçamentária, o inquilino tem legitimidade para estar presente, desde que o proprietário daquela unidade não se faça presente. Então, não preciso nem pedir procuração, basta que eu saiba que ele é o inquilino do apartamento ou da unidade número tal. Perfeito? Quando ele vai precisar de procuração? Ele vai precisar de procuração quando, por exemplo, ele vai debater outros temas. Eu vou discutir uma obra que vai ser feita, que não vai sair o dinheiro do bolso do inquilino, ou vou escolher um síndico, ou vou me candidatar enquanto inquilino a ser síndico. Eu preciso da procuração do proprietário para que eu possa exercer plenamente esse direito. Então, tome cuidado, preste atenção nisso, e no próximo encontro nosso nós vamos nos aprofundar sobre esse tema. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
com Tiago Rogel, estamos falando sobre a importância do exercício físico na infância. Tiago, fala-se muito sobre sobrecarga de exercício na infância, crossfit, musculação, afinal de contas, pode fazer, não pode fazer? Como é que fica isso? Mônica, é uma discussão assim de longos anos, né? Mas o que a gente tem de evidências atuais na ciência é que o exercício, a sobrecarga em si, ela é elemento importante para o treinamento, para a melhora da aptidão física. Então, o que a gente tem que diferenciar é quando a gente está falando de uma sobrecarga que vai trazer a ele uma possibilidade de adaptação e assim ficar mais forte, mais veloz e mais saudável. Quando a gente está falando de um excesso de carga que possa trazer a ele problemas patológicos, como lesões, estresse, um aumento do cansaço. Então, na verdade, não há um problema. A modalidade que ele escolher, ela precisa ser praticada com bom senso. Tudo Mas, na vida. Exato, mas talvez a gente possa discutir se é um ambiente para criança uma sala de musculação. Aqui a gente acredita que não. Mas o exercício em si não há problema. A criança, ao brincar, por exemplo, ela salta de alturas de 1 metro de um brinquedo e tem uma sobrecarga de impacto muito forte contra as suas articulações. E isso não traz nenhum prejuízo. Então não seria um exercício controlado, bem orientado, que traria a ela prejuízos. E, por exemplo, a natação ainda é preconizada como um bom exercício para problemas respiratórios? Sim, o ambiente da natação, né, se a gente for levar em consideração que a água tem uma resistência muito grande e a gente tem um princípio físico que é chamado de pressão hidrostática, que é uma compressão. Então, isso vai facilitar e fortalecer os músculos respiratórios. Então, se busca muito essa alternativa em função das características e propriedades da água em si na atividade. E como é que a Organização Mundial de Saúde vê toda essa questão hoje do exercício físico? Porque a gente sabe que antigamente existia um tempo muito grande de se brincar na rua. Hoje em dia não existe mais isso, né? Não se pode mais brincar na rua. Tem questão... Assim, hoje os pais trabalham fora, a mãe trabalha fora, até pela questão da violência, tudo isso, né? E as crianças hoje são muito assoberbadas também de atividades, né? Exato. Então, como é que fica toda essa questão, não é? Quer dizer, a criança com excesso de atividades, a comida mudou muito também, a obesidade hoje ocupa um papel importantíssimo, negativo, evidentemente, né? Como é que fica toda essa panela de coisas? Exato. As principais recomendações mundiais, elas vêm aumentando ao longo do tempo. Então, antes se falava que eu deveria me exercitar por 3 vezes na semana. Hoje já se fala de 4 a 5, na criança todos os dias. E é justamente pelo que você falou. Nós perdemos com o crescimento populacional, a industrialização, o aumento da insegurança e violência. A criança na frente da televisão, ou só em frente, né, com o tablet, laptop, ou sei lá, né, computador, Exato. não é? Aumenta-se, então, esses hábitos que a gente chama de hábitos sedentários, como há muito tempo em frente dos jogos eletrônicos, uma alimentação inadequada. Então, o que a gente tem como combater isso é tentar aumentar essas atividades que ele tem dirigidas. Então, na escola, numa escola de esporte, ou até mesmo que os pais tentem participar disso num momento de lazer, levando a espaços onde ele possa estar andando de bicicleta, de skate, interagindo nesse sentido. Porque hoje a gente vê tudo contrário ao movimento, né? Muito difícil você ter uma vida que nós, quando criança, tivemos, em geral. Isso. É porque você não vê mais carrinho de rolemã, brincar de bola de gude, coisas que a gente fazia em criança, hoje em dia, né? Os brinquedos se modernizaram, né? Mas é tudo muito sentado, né? Muito estático, não é? Hoje o brinquedo, ele vem com um propósito já estabelecido. Então, como antigamente você tinha um pneu e você rodava ele, criava outra brincadeira em função de criar novas possibilidades de movimento. Hoje o brinquedo ele já vem com uma proposta, ele já tem um objetivo e acaba limitando muitas vezes essa criação, o movimento, e aí a atividade começa a crescer bastante. Então, eu acho que é importante a gente estar falando um pouquinho mais da função do esporte do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico para as crianças, né?
O esporte é um fenômeno, né, sociocultural. A gente teve recentemente aí 2 grandes eventos relacionados ao esporte, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e a gente vê que pessoas saem do seu país para assistir, acompanhar. Então, ele tem uma relação muito forte com uma cultura que vai proporcionar muitas vezes o sonho de uma criança em, de repente, melhorar as suas performances. O esporte pode ser visto como uma prática de lazer, então hoje você tem crianças que acabam praticando um esporte, mas para se associar a amigos. Então o esporte ele tem toda essa função de desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, afetivo. Aglutinador, né? Exato, ele vai ter regras que ele vai se deparar. Em alguns momentos, para ele pode ser interessante ele infringir uma regra pelo benefício do resultado, e aquilo é uma possibilidade de aprendizado. Eu tenho aqui um desejo de vitória e ultrapasso muitas vezes as regras a todo custo. Então isso gera uma possibilidade de ensino, aprendizagem. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal. Olá, hoje eu vou falar sobre dentes descidos, né, que é a primeira dentição. Ela começa a acontecer por volta de 8 meses, mas pode também ser antecipado. Cerca de 2 anos e meio, já está com a dentição decídua completa. Não causa dor para erupcionar os dentes, mas pode ter alguns sintomas, como diarreia, o bebê começa a babar demais por excesso de salivação, febre. Isso tudo também devido à criança, como está nascendo dentinho, começar a colocar muitas coisas na boca, dedinho na boca, e levar micro-organismos para a região, né? O que é legal é alguns mordedores que contêm um gelzinho no interior dele, que o bebezinho começa a morder e alivia essa sensação, né? De um pouquinho de ardência na região, porque o dentinho está erupcionando, está nascendo. Também uma coisa fundamental, né, um detalhe fundamental é a higienização até antes da primeira erupção do dente descido. Aquela gengivinha tem que ser higienizada sempre depois de cada mamada, com uma gaze, uma aguinha filtrada, higieniza a região. Depois que nascer os primeiros dentinhos, uma escova apropriada para a idade, já deve ser feita a higiene. Não é porque está só na mamadeira que não vai higienizar os dentes, tem que higienizar. E evitar a mamadeira noturna contendo açúcar, contendo mel, e dormir sem higienizar esses dentes. Vai dar uma cárie de mamadeira, que é uma cárie severa, que depois vai ter que ser tratada, tá? Me mantenho à disposição qualquer dúvida e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com o Tiago Rogel, mas antes confira uma dica do nosso designer Eloy Oliveira. Eloy, e a dica de hoje? Bom, dica de hoje a gente vai revestir sofá, cadeira, móveis, paredes, todo o universo de tecido está aqui. Vamos começar a abrir essas maravilhas, né? Essas maravilhas, elas... Quero abrir as coloridas. Nossa, é tanta emoção quando a gente fala de Ralph Lauren, né? Porque é uma linha de produtos muito bacana. Aqui é uma referência, né? Quando se fala em criatividade, montagem, uma elaboração de
de tons e cores que dá um leque maravilhoso. É uma tapeçaria, né? Uma tapeçaria. Então, quer dizer assim, aqui a gente está falando de rústicos, né? Olha isso, é um tapete para você revestir. E isso um tapete. reveste tudo, sofás... Tudo, sofás, faz almofadas. Mas tem várias linhas, né? Tem Olha várias aqui. linhas. Então Olha aqui a gente está esse. numa linha de tapeçaria. Esses são aqueles clássicos que a gente gosta. Não, olha isto, que charme. Que coisa mais linda. Não é? Imagina um detalhe de uma cortina nisto, ou umas almofadas na cama, né? Porque também tem para todo gosto, né? Olha que beleza isso. Olha o cachemir, né? Todo aveludado, todo acamurçado, mais rústico, com efeitos de nós, como se fosse um tapete, né? Um tapete persa. Olha, que coisa linda. A linha masculina que traz esse desenho escocês de um xadrez, que é um charme. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Olha que bárbaro isso. Né? Bem masculino. Imagina isso, uma poltrona ou uma bergère forrada nisto. Né? É maravilhoso. É muito sofisticado. Não só isso, mas a Ralph Lauren também, que aqui você tem que vir descobrir. Tem uma linha de papéis de parede que é maravilhoso, mas você tem que vir aqui. Venham então aqui, Mato Grosso 449. Isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Tiago, qual é a importância do esporte, da atividade física com memória, aprendizado, atenção? É muito importante, né? A gente tem a relação hoje já sendo estudada em alguns países, em Portugal vem sendo bastante investigado, a importância, por exemplo, do recreio ativo, onde as crianças têm a possibilidade de fazer atividade e retornar para a sala de aula. As explicações que se tem é que ao voltar a criança tem mecanismos de atenção melhorados e, consequentemente, um potencial maior de memorização e aprendizado. A atividade física também é descrita como uma possibilidade de você aumentar a produção de neurônios, né, de células nervosas, sinapses em aprendizagem, em relação à oxigenação do córtex, que é uma região cerebral fundamental para o aprendizado. Então, a atividade física ela tem tanta importância de trazer o aluno novamente para a sala mais disposto a aprender, né? E também numa questão de estrutura cerebral. Olha que coisa importante. Então, a importância da gente estar sempre se mexendo, né? E Exato. isso desde cedo, né? Desde cedo e sempre, E né? sempre. Desde cedo e né? sempre. Em todos os pontos de vista, não só do ponto de vista físico, né? Com certeza. Acho que, inclusive, quando nós falamos de esporte, acho que essa é a maior mensagem do esporte. É você buscar sempre ser melhor do que você é no momento. Você sempre buscar quebrar recordes ou quebrar o seu próprio rendimento. Talvez não competir contra alguém, mas competir contra o seu próprio desempenho. Então, essa ideia de superação, acho que é muito vinculada ao esporte, né? Que legal isso. E falando nisso, conta pra gente um pouquinho do trabalho, dos projetos que vocês desenvolvem. Você é professor lá da Unisanta, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho. Então, lá nós temos uma disciplina chamada Projeto Integrado. Então, essa disciplina tem o objetivo de reunir todos os conhecimentos que os alunos vão adquirindo durante os anos e interagir com projetos sociais. Então, ele é desenvolvido pelo nosso coordenador, Nicolau, a professora Carla Lughetti também muitas vezes está à frente. E nós temos intervenções junto à Semana do Brincar, que é uma semana internacional, que vai falar da importância desse brincar entre as crianças. Então, os alunos programam atividades sob supervisão dos professores e, nesse evento, eles levam atividades e proporcionam à comunidade. Temos outras atividades também relacionadas a outros eventos ou escolas que fazem o convite e nós elaboramos um tema e levamos essas atividades, essas dinâmicas às crianças em diferentes regiões. Olha, isso é muito legal, né? Esses projetos já existem faz tempo? Já, ele acontece todo ano, pelo menos nós temos um evento por cada ano da faculdade, então 4 eventos em média, 5 eventos, eles ocorrem durante o ano letivo. Então, isso é importante, porque isso vai fazendo com que as coisas fiquem cada vez mais disseminadas, né? Exato.
E acho que, assim como a importância das crianças estarem se movimentando, conhecendo novas atividades, é que os pais também entendam a importância de um momento livre, da importância do esporte, a importância do exercício, e que isso não é só mais uma questão de lazer, e sim de saúde, desenvolvimento pessoal, né? Então, essa é a importância. Dica final para o nosso telespectador. Bacana. Recuperar talvez aquele desejo do movimento. Acredito que o que eu venho falando com os meus alunos é que nós, em algum momento, nos acostumamos a um hábito. Então, às vezes você fala que a criança fica muito à TV, mas eu também fico. Então, valorizar mais esses momentos, essas interações entre a família, de repente resgatar jogos que eu fazia quando pai e tentar passar isso para o meu filho, usar um tempo para poder estar presente realmente e valorizando sempre o movimento, que é uma forma de descoberta a todo momento. Porque às vezes existem até, talvez, esportes que você possa praticar com seus filhos, não existem? Sim. Ou às vezes não diretamente, mas você pode ter em alguns eventos a participação dos pais, em outros momentos você tem a participação, tem até um aluno que dá aula de skate, ele tem o pai e o filho praticando no mesmo horário. Ai, que legal. Olha que bacana, né? Então, a criança se descobrindo através do skate e o pai se redescobrindo através do skate. Então, olha que legal. É uma interação muito bacana. A dica é movimentar-se. Isso é a coisa mais importante, né? Exato, sempre. Eu acho que a sociedade cada vez mais tem preconizado isso, né? Que a gente se movimente, que a gente cada vez mais, né, esteja em ação, não pode ficar parado mesmo. É verdade, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. E você não deixe de entrar no Arte de Viver Vídeos, que é o meu canal no YouTube, onde você acha todos os programas que estão lá. Você pode assistir todos os programas que por acaso você tenha perdido. E as nossas representações, que são aos sábados às 8h30 da noite. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.